Aqui é o Enéas Nascimento. Semana começando, vamos embora para uma análise top dos pares do Forex, do ouro. Vamos verificar aqui quais são os níveis de suporte e resistência. Você tem que ficar ligado até o final, porque o par que você quer que eu opere, ou os pares, pode estar aí no meio e você não pode sair daqui sem essa análise, sem deixar o like também e sem deixar a sua inscrição, que ajuda pra caramba aqui o canal Academia do Forex. Tem informação gratuita, tem aula, tem vídeo. Se você não é inscrito, tá perdendo, tá? Então você tem que se inscrever e ativar as notificações no sininho do lado. E também, claro, não sair daqui sem seu like, tá certo? Um aviso importante, nada do que eu falar nessa análise vai servir de aconselhamento de investimento ou para você comprar ou vender qualquer coisa. Tudo que eu digo aqui é marcar as regiões importantes e tendência, como eu sempre falo, tá? Fica ligado porque essa análise pode te ajudar muito no seu operacional, mas sempre siga o seu próprio operacional, ok? Tome sempre suas próprias decisões. Eu sou o Enéas Nascimento, aqui a gente faz uma análise por semana completíssima e muito importante para você conseguir ter um bom desempenho se você seguir sua estratégia. E bom, vamos começar a análise e fica ligado, vamos lá. Euro-USD, o que temos? Não, peraí, isso aqui é outro par, né? Deixa eu botar o Euro-USD aqui. O Euro-USD, ele está num movimento bem consolidado de um início de alta. Bem consolidado, eu quero dizer que ele já tem topos e fundos ascendentes. Seja se você considerar esse topo com uma pequena retração e esse outro topo com uma pequena retração. Isso aqui, toda essa parte, você já consegue identificar e bater o olho e dizer o que? O par está em tendência de alta. Ok. Também você pode considerar esse fundo, deixa eu pegar a seta aqui, que leva para esse topo, que faz uma retração menor, e desse fundo leva para esse topo que faz uma retração menor. Então, em todo esse período, ele também está em tendência de alta, pois ele já tem dois topos e dois fundos, todos ascendentes, ou seja, o topo mais recente é acima do topo anterior e o fundo mais recente é acima do fundo anterior. Muito bem, com isso, com essa estrutura de alta válida, eu olho aqui e passo a procurar oportunidades de alta, oportunidades de compra. Eu, Enéas, estou procurando oportunidades de compra e essa região que ele encostou recentemente, essa região de 1.1175, vou mudar a cor dessa região para não confundir ali, ela é uma excelente região que pode se tornar um suporte, na verdade já se tornou, né? Ela foi resistência, deixa eu só corrigir aquele desenho, ela foi resistência no passado, claro, fez um ombro, cabeça, ombro aqui em cima da resistência e caiu. Aqui ele passou um tempo ignorando essa região, mas também convenhamos, essa parte aqui, toda essa parte aqui foi aquela crise lá de março, onde o euro primeiro, na verdade, final de fevereiro ele explodiu e com a crise lá de março despencou. Então isso aqui meio que está não característico a um movimento regular. Então a gente foca nesse movimento mais recente e vê que ele tem boas chances de subir. Quando eu traço o Fibonacci dessa mínima para essa máxima, eu tenho aqui o ponto zero da retração, onde a retração começa. A retração começa nessa máxima aqui. Posso considerar este ponto como a mínima. E aqui o preço passou de 38,2. 38,2 ele passou um pouco, encostou no que era a resistência e agora já começou a subir. Nessa subida, o que foi que o preço fez? Ele montou primeiro um engolfo, que eu chamo de engolfo isso aqui, tá? Mesmo que ele não tenha sido dos melhores, mas ele conseguiu vencer todo o movimento de queda do dia anterior a ele, inclusive fechando acima da máxima, fechamento dele aqui, a máxima estava aqui. Então isso aqui já era um prenúncio de que o preço podia continuar subindo. Fez outro dia de alta. Tá certo que na quarta, quinta e na sexta ele fechou 3 candles de queda, né? 2 de queda e 1 de indecisão. Nesse meio tempo ele deixou uma barra mãe com uma barra filha, uma inside bar. E na quinta-feira fechou um candle abaixo da mínima da barra mãe. Isso aqui é o padrão que eu chamo de falso rompimento de inside bar. Na verdade, ele rompeu, né? Ele rompeu. Ele ainda não configurou um falso rompimento. Um falso rompimento é se ele voltar para dentro da consolidação. E ele pode fazer isso e tem boas chances de fazer essa semana, porque a tendência de alta. Então, uma pequena parcela de comprador que entrar aqui se juntando aos que já existem, como assim, né? Já existem compradores. Se o negócio está subindo, tem muita gente que vai olhar isso aqui e vai dizer que está caindo. Por quê? Porque só olha gráfico menor. Quando você olha gráficos maiores, você olha isso aqui e diz, está subindo. Então já tem uma galera comprada. Se entrar mais um pouco de gente comprado aqui, isso aqui pode tomar proporções de alta significativas, já que ele já se sustentou no suporte e já deixou indícios de que pode subir. Então fique ligado. Agora, como eu sempre falo, pode acontecer dele ir no sentido inverso
e começar a cair. Se ele fizer isso, eu tenho outras regiões de suporte que eu posso olhar, ó, como por exemplo essa daqui. Resistência, 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 e aqui ele pode se tornar suporte. Se ele vier para essa região e eu traçar uma FIBO considerando aquele fundo inicial que eu falei lá, ó, eu vou entender que nessa região está exatamente o nível de 61,8 de Fibonacci. Olha ele ali, ó, 61,8. Então, se o preço cai para cá e deixa um sinal de alta aqui, rapaz, a confluência de fatores é belíssima e bastante significativa. Então, fica ligado, eu estou somente de olho em alta no Euro USD. GBP USD, deixa eu dar uma olhadinha. O GBP USD, ele está meio lateral, tá? Ele já está bem lateral depois daquele movimento. Só que, apesar dessa lateralidade, eu ainda vejo uma perspectiva de queda para o GBP USD. E por quê? Porque ele, depois de um movimento significativo de baixa em março, naquela crise, no retorno, veja que ele já vinha querendo fazer fundos menores. Em março ele só fez alongar a tendência. Depois daquela pernada, ele não tem conseguido se sustentar acima desse topo mais significativo. Quando ele fez o esboço de que ia lá para cima, ele voltou abaixo. Então você fica ligado que se o preço do GBP/USD voltar para essa região que foi resistência aí, em abril e maio desse ano, deixar algum sinal de queda por aqui, ele já tem boas chances de cair. Tá? GBP/USD é um par que está bom para procurar oportunidades de venda pela sua estratégia. O AUD/USD, que é correlato do Euro/USD, está em alta e bem significativa, com linha de tendência belíssima aqui. Ó, tá? Você pode considerar essa linha uma linha de tendência, o preço está já praticamente encostando nela. E detalhe, além de encostar nela, o preço pegou nessa região aqui, ó, que foi, deixa eu só regular direitinho, porque não é bem aqui que essa região é significativa. Mas eu estou de olho, deixa eu dar uma olhada nessa aqui, onde ele praticamente encostou e subiu. Que região é essa? Ela teve um suporte recente e uma trava de resistência de leve recente. Então, a região de 67,55 é uma região significativa. Você pode ficar de olho porque nela pode aparecer oportunidades de alta. Como, por exemplo, aqui, onde aconteceu esse quase engolfo, tá? Só não foi engolfo de fato porque o último candle foi de alta também. Mas ele é um sinal, um candle com cauda grande e corpo de alta. Isso aqui significa que é uma boa chance dele subir. E recentemente ele formou uma consolidação em forma de inside bar, semana passada, que já caracterizou um falso rompimento. Ele veio abaixo e voltou para dentro. Então isso aqui tem boas chances de continuar subindo. Lembrando que não é certeza, tá? Esse falso rompimento pode se tornar ruim e virar um rompimento de fato e cair, ok? Então fiquem ligados, sempre gerenciem o risco em qualquer operações que vocês forem entrar. NZD/USD, eu já entendo que essa retração dele já não está tão legal quanto a do AUD/USD. Tá? A do AUD/USD ao menos chegou em 38,2 considerando o último fundo. Essa do NZD/USD não. Tá? Se eu pegar esse fundo, ele bateu aqui no 38,2 e subiu. E se eu pegar outros fundos também, ó, se eu pegar esse, ele também pega no 38,2. E se eu pegar nesse aqui, ele se afasta um pouco. Mas veja que eu já consigo, em fundos significativos, encostar esse preço em 38,2. Então essa retração aqui já foi melhor do que a do NZD/USD, que está menos forte. E esses fundos aqui não são significativos para a gente iniciar um traçamento de Fibonacci. Com isso, eu não considero o NZD/USD para alta apenas para possível queda. Então, se ele deixar um sinal de queda por aqui, já que ele tem também, além da estrutura de alta válida que ele está, ele tem uma estrutura de queda significativa, um sinal de venda aqui, como já aconteceram vários, tá? Vou mostrar alguns aqui para vocês, ó. Engolfo 1. Na verdade, 2, né? Foram 2 engolfos, então foram 2 sinais de queda significativos. E aqui eu creio que ele pode cair mais e vir buscar regiões de suporte, onde nas regiões de suporte ele pode mostrar que quer subir. Aqui, por exemplo, seria uma região significativa entre esse fundo e esse topo. Se eu jogar Fibonacci desse fundo para cá, eu vou ver, olha que beleza, 61,8 se o preço cair para cá e deixar algum sinal de alta, tá? E se ele fizer isso, a projeção dele é muito boa. A projeção de alta do NZD/USD, ela tem uma projeção de todo esse tamanho aqui, ó. Vamos medir essa projeção, que foi a primeira impulsão, 650 pips. Ela pode, se partir daqui, pegar também 650 pips saindo daqui, tá? E muito provavelmente ela tem boa chance de buscar essa resistência. Então, se o preço vir para cá e der sinal de alta, ele tem boa chance de buscar a região de 67,30 no NZD/USD. Mais um par com o dólar, o USD CAD. O USD CAD está na iminência de deixar uma oportunidade de venda.
tá? Como assim, Elias? Ele está numa região que já foi resistência no passado, no final de 2018. Quando o preço encostou lá, o preço caiu, tá? Foi uma resistência forte naquele ano. Terminou aquele ano por ali, depois caiu. E só veio romper um ano e meio depois, 1 ano e 4 meses, 1 ano e 3 meses depois. Rompeu bastante e voltou com a mesma força. No semanal eu comento sempre sobre esse topo duplo, tá? Onde ele tocou e já engatou uma tendência de queda. Se essa tendência de queda for continuar no diário, ele já está num ponto bom para cair. Veja que no gráfico semanal tem uma linha de tendência muito forte e significativa. E o preço ainda não encostou nela. Então, nesse ponto que ele está, ele pode decidir cair e vir buscar pelo menos essa linha de tendência de alta. No diário a gente vê isso bem claro. Ó. Deixa eu só regular no diário, porque às vezes ele faz isso aqui. Tá? Você marca no semanal uma coisa e ele dá uma leve descentralizada no negócio. Tudo bem, olha onde o preço pode chegar. Nessa região, marque aí no seu gráfico. Fique de olho, porque a queda do USD-CAD, se cair, ela já está caindo, né? Essa queda pode continuar caindo e vir buscar essa região. Olha agora níveis horizontais nessa região, se você consegue achar. Claro, se ele caísse duro, direto para cá, ele vinha bater aqui, mas dificilmente ele vai cair direto. Ele pode cair inclinado, né? Que é o mais provável. Então, se ele bater essa região, que é uma região próxima do número redondo 13200, vou deixar aqui marcadinho, 13200, e eu vou ver no gráfico se ela tem alguma sustentação. Ela não encaixa muito bem em algumas regiões, tá? Por exemplo, aqui ela passa próximo desse topo, aqui ela encaixou de leve nesse topo. Aí eu procuro então um ponto, opa, já recente aqui eu já tenho um fundo de leve aqui. Vamos procurar um ponto onde a gente consiga encaixar melhor essa região. Sinceramente, eu acho que o 33,50 é o melhor ponto onde a gente pode pensar. Quem tiver vendido, né? Quem tiver vendido pela sua própria estratégia, olha esse ponto como possível região de saída, tá? Tudo pela sua estratégia sempre. E veja como esse ponto, quando ele fez esse pimbar aqui de alta, só que aqui eu já não estava mais considerando alta, porque a queda tinha sido muito forte, foi nessa região. O preço agora tem boas chances de voltar para cá. Tá? Agora, detalhe, fica ligado numa coisa muito interessante aqui no USD-CAD. Ele está num ponto bom, tá? Para já continuar a queda. Se eu pegar esse último topo aqui significativo, ele está em 50%. Ou seja, a confluência de fatores me mostra que existe uma boa chance dele cair daqui. Agora, deixa eu mostrar também para você outro ponto de confluência de fatores que eu vejo. Ó. Linha de tendência de queda, tá? Essa linha você pode ajustá-la de acordo que fique com o melhor que você acredita que ela seja. O preço já está muito próximo. O que é que eu acredito que tem boa chance de acontecer? O preço ir buscar região e depois cair. Tá? E aí, buscando a região de resistência, onde ele já alcançou, a linha de tendência de queda, o nível de Fibonacci, veja quantos fatores a favor da tendência de queda tem. Eu acredito que ele tem chance de buscar pelo menos um 33,50, mas tenho também, acredito bastante que ele pode alcançar a linha de tendência de alta do semanal que eu mostrei para vocês. Então, com essa análise aí que você está vendo, você pode tirar um bom proveito do USD-CAD, se assim a sua estratégia te mostrar. Não vai agora, domingo, né, quando abrir o mercado, já botar uma venda aqui. Por quê, Enes? Porque o mercado pode fazer tudo, você já sabe. Inclusive, ele pode subir bastante e buscar outra região importante, que foi essa, suporte belíssimo, visível. Ele pode buscar lá. Se ele buscar lá outra região de Fibonacci muito boa, se encaixa, já não considerando esse topo, mas sim esse, que é mais significativo, por aqui é 61,8, é um nível mais brilhante ainda para que o preço possa ir buscar. E aí, se ele fizer isso aqui, olhando do jeito que está aqui, eu acredito que ele tem boas chances de cair. Mas se ele sobe mais e dá aqui para mim a visão de queda é mais forte. Eu acredito que aqui ele pode deixar um sinal mais forte. Mas aí, claro, a sua estratégia que vai determinar qual é o ponto que você tem que procurar uma oportunidade. Olhando no gráfico H1, o USD-CAD, eu vejo aqui a formação de uma tendência de alta no H1, tá? Onde ele tem, ou você pode traçar uma tendência aqui, ou você pode tentar encaixar melhor por aqui, onde você conseguir traçar linhas de tendência. Eu também vejo um canal muito legal aqui, ó, deixa eu dar uma olhada, ver se ele encaixa direitinho. Seria um canal com um falso rompimento, tá? Ele toca aqui, ó, ele toca resistência, suporte do canal. Resistência, suporte do canal. E quando ele chega lá, ele faz esses dois candles, que é indo e voltando. Isso aqui é o engana trader, né? Ele fez o falso rompimento e voltou. E praticamente tocou no fundo. Eu poderia até ajustar isso aqui. Deixa eu mostrar para vocês.
tá? Se eu pegasse daqui assim, ó, deixa eu ver se eu consigo pegar bem na pontinha lá, não dá, tá? De qualquer forma, tudo que eu colocar aqui para tentar ajustar, já que zonas de suporte e resistência não são linhas, são zonas, né? Eu consigo encaixar o melhor possível nesses fundos, só que aqui não dá. Isso aqui foi um falso rompimento. Claro, quando você vê muitos toques nas linhas, encaixando tudo certinho, e uma delas faz uma coisa assim, pode ser com um candle só, em forma de pin bar, ou dois, você trata como um falso rompimento, ou false break, em inglês. E aqui, ó, tocou no suporte, o que é que eu acredito? Que já que ele está em tendência de queda no gráfico diário, que ele tem boas chances de romper o fundo do suporte, retornar para testar algum nível, seja esse daqui, ou a própria linha de fundo do canal, ou também linha de tendência de alta, e depois continuar a queda do gráfico diário. Essa análise aí do SDK foi bem detalhada para que você possa ter uma ideia, uma noção de como analisar o price action do trading, especialmente no Forex, que é, a meu ver, o melhor mercado para price action. O SDCHF, estrutura de queda, possibilidade de queda do preço, depois de um falso rompimento dessa barra mãe, aqui o falso rompimento, eu acredito que ele pode cair, só que eu só opero e recomendo o pessoal sempre buscar regiões, tá? Não operar, né? Eu não recomendo você operar. Você tem que operar pela sua estratégia. Mas a sua estratégia é bom. Uma boa estratégia, ela procura sinais em regiões de suporte e resistência. E esse é o mais significativo, que é o preço de 96,00 mais ou menos, tá? Um número redondo ali. Se ele deixa um sinal lá como um pin bar, por exemplo, a chance disso aqui cair é boa. O SDJPY está com tendência indefinida, lateral. Eu estou fora desse par. Por mais belos que sejam os sinais, enquanto ele não me definir uma tendência, eu estou fora. O que seria uma tendência definida para mim? De alta, se ele passar essa linha que vocês estão vendo, tá? E buscar pelo menos esse topo, para mim eu já posso considerar uma estrutura de alta. Aí eu vou buscar um sinal de alta aqui embaixo, né? Para que ele continue subindo. E queda, se ele cair forte, rompendo esse fundo aqui, e voltar para ele para testar como resistência. Um suporte que vire resistência. Então aqui ele vai ter uma estrutura de queda montada. Sem estrutura eu não opero e não recomendo ninguém estar nem sequer de olho. Tá? O Euro GBP, que vinha e está nos limites já desconfigurando aquele movimento de queda que eu mencionei nas análises passadas, ele está desconfigurando, ele está rompendo essa região. Então, daqui ele tem duas coisas, né? Duas possibilidades. Muitas vezes você sabe que o preço faz falso rompimento. Aqui ele pode voltar para baixo dessa região e voltar a configurar queda. Porém, se ele continuar fazendo movimentos de alta, principalmente se ele fechar mais um candle significativo de alta, isso aqui já vai virar uma estrutura de alta consolidada. E aí um retorno para a região rompida dessa resistência pode significar uma continuação da alta do Euro GBP, da alta que se ele fizer. Por enquanto, eu ainda estou nas últimas para venda nele. Tá? Nas últimas significa o seguinte: as últimas oportunidades dele dar um sinal bom de venda. Euro AUD, o preço está em tendência de queda depois de um pin bar na resistência, né? Suporte, resistência, aqui também resistência, fez um pin bar, deu uma leve caída e consolidou, mas bem fraquinha mesmo, consolidou. Eu acredito que ele pode fazer um falso rompimento dessa consolidação, tocar nesse nível e vir buscar a região de 1,5963. Sigamos com a análise. Euro NZD, o Euro NZD está bastante consolidado, só que após o movimento de queda. Então eu acho isso interessante, deixa eu baixar essa linha aqui, ó, porque o preço tem uma linha de tendência de queda aqui, ó, bonita, e agora ele está vindo buscar ela de novo. Se ele tocar nela, ele pode, e tem boas chances de cair, ou já pode cair até daqui. Muitas vezes o preço nem toca lá e já cai, porque se você pegar um gráfico menor, que não que seja mais relevante, você já consegue traçar, ó, uma linha. Não, nem consegue tanto não. Eu até achei que dava, mas não. Qualquer linha ali traçando não vai ser das melhores. O melhor é considerar essa linha mesmo, se for para tendência de queda. Interessante que quando o candle tem sombra muito grande, tá? Fica um pouco mais complicado de você traçar a linha de tendência de alta. Qualquer linha de tendência. Eu sempre procuro fazer uma média. Tá? Não sei se você já percebeu como eu traço as linhas de suporte e resistência. Não são linhas, são regiões. Eu boto linha para facilitar a visualização, porque eu não quero estar desenhando coisa grossa no meu gráfico. Então eu boto linhas. Mas eu entendo que toda essa região em volta da linha, cadê aqui, ó? Toda essa região em volta da linha é uma região do preço pode simplesmente tocar, passar um pouco, segurar, cair, ó. Toda essa região aqui, tá? O que eu estou desenhando aqui para vocês. Deixa eu só botar mais um pouquinho. Essa flecha do Hulk aqui toda verde. Muito bem. Sendo que quando o preço passa muito forte com uma sombra, eu não vou até a pontinha para dizer, aqui é o começo da linha, não. Geralmente eu procuro ficar numa média. Também não vou botar no meio da sombra a linha, tá? Mas eu procuro ficar ali, ó, numa região onde eu conseguir encaixar a linha por aqui, que encaixe também por aqui e por aqui,
para mim é a linha válida. Até porque não existe uma linha exata. Estou dizendo para vocês, não existe uma linha onde o preço vai tocar certinho. Não. Existe uma região. E nessa região, o preço pode passar um pouco. Ó. Exemplo aqui, tá? Vamos fazer aqui essa linha, tendência de queda. E agora um preçozinho exato aqui. Você imagina que o preço toca exatamente e cai, mas depois ele pode passar um pouco e cair. Pode nem tocar e cair um pouco, depois toca ali perto, depois vai mais, vai. E tudo aquela região está segurando o preço. Então o trader atento, ele sabe posicionar o stop de uma forma que, se o preço voltar a tocar lá e ele quiser operar, pela sua estratégia, ó, chegou aqui, ele vai vender. Antes dele vender, ele sabe posicionar o stop, ou atrás aqui, ou atrás ali, porque ele sabe que o preço pode passar um pouco, tá? E depois cair. Esse trader é o trader experiente, que ele sabe traçar regiões de suporte e resistência. E tem curso gratuito para isso aí, tá? Vamos seguir a análise. EuroCAD. O EuroCAD, apesar dessa forte lateralidade que já dura desde o dia 4, né? Vai fazer 3 meses agora em julho que ele está lateral, tá? Ele está lateral vai fazer 3 meses que ele está nessa consolidação. Antes dela, ele vinha em uma alta significativa. Apesar de não ser um gráfico muito bonito, porque o ideal é quando ele sobe, retrai um pouco e já mantém a alta, porque existem vendedores que não estão deixando ele passar dessa região, ainda assim esse movimento e essa região que ele se encontra é uma região significativa. Olha no semanal como é. Como o preço está tentando romper essa região daqui, que também foi essa, daqui é forte, só que ele já tocou nessa de baixo. Tem também aqui, ó, como resistência, é uma região forte. Então eu creio que o preço tem boas chances de vir buscar ao menos essa resistência daqui novamente. Então, ele tem chance de ir buscar lá. E eu acredito que ele também pode subir. Mas assim, tudo é relativo. Pode não acontecer. Se o preço finalmente romper essa região, ele vai montar uma estrutura de queda. Ou seja, se ele romper, ele vai estar montado uma estrutura de queda por conta dos fundos e topos descendentes. E aí eu posso procurar um sinal de venda na mesma região que estava segurando ele. Ela pode sair de suporte para resistência e assim montar uma estrutura de queda válida. EURO-CHF. O EURO-CHF está com queda. Eu estou aguardando ele voltar para a região de 1.0835. EURO-JPY está numa estrutura de alta. Fez uma inside bar com pin bar numa região importantíssima de suporte. Isso aqui é bem significativo. Apesar do movimento... Apesar não. Tem um movimento forte de alta e uma retração menor. Deixou um engolfo, um candle de indecisão, inside bar de forma indecisa e finalmente um pin bar no suporte. Eu acredito que ele tem boas chances de subir. Nunca é certeza, nunca. Mas ele tem boas chances de subir. E a projeção do EURO-JPY é que é show de bola. Se você considerar todo esse movimento e ele quiser subir daqui, ele pode buscar níveis como a região de, vamos ver, 129,00 ou até mesmo essa região daqui que foi resistência. Inversão de resistência para suporte muito linda. Nesse preço aqui, ó, suporte, resistência, inversão. Como assim inversão? Era suporte, virou resistência. Isso aqui é uma mega zona, tá? Mega zona. Eu posso traçar isso aqui dessa maneira, pegando tudo isso aqui e acreditar que nessa região amarela lá é a região que ele pode buscar. Tem um número redondo passando por ali, que é o 127,00. Deixa eu marcar ele aqui. Então, nesse ponto, rapaz, olha só. Se alguém entra aqui em alguma estratégia com stop em torno de 120 pips, consegue, se o preço for até a sua máxima lá, mais de 4, 5 vezes aí. Ou 120 daria 5 vezes alguma coisa de relação risco-retorno. Claro, não é também entrar aqui, comprar e sair esperando até que ela chegar lá, não. A pessoa tem que ter algum projeto de garantir parte dos lucros, seja movendo stop, seja fazendo parciais, mas não pode simplesmente entrar por aqui e esquecer lá, né? Porque é muito ruim, principalmente, é horrível. Você tá com uma posição lucrativa e depois ela vira perdedora e você não garantiu nenhuma partezinha do lucro, tá? Então, seja esperto, saiba gerenciar não só o seu risco, mas também os seus ganhos. GPAUD, estrutura de queda validíssima, preço está num suporte significativo, só que aí nesse caso, já que pense comigo, tendência de queda. O que é que o trader experiente procura? Oportunidades de venda. Mas aqui o preço já está caindo lá embaixo. Então o ideal é esperar ele retrair um pouco. Pelo menos um pouco e buscar regiões como essa, por exemplo. E aqui ele deu um sinal de venda. Eu vou até rebaixar aqui a minha... baixar um pouco eu vou baixar o nível. Vou baixar o nível agora na análise. Misericórdia. Vou baixar o nível do gráfico para a região do 18435 e aqui eu vou procurar oportunidades de venda. Tá? Deixa eu só dar uma olhada aqui. É importantíssimo eu ver Fibonacci. Porque ó, o topo melhor que eu consigo ver é esse. Então, se ele retrair daqui, já vou ter que voltar o nível de novo. Vou ter que subir o nível da conversa.
vou ter que subir o nível. Por quê? Ó, quando eu pego esse ponto, porque não tem mais nenhum outro significativo. Se eu pegar esse, é muito curtinho aqui. Tá? Então eu pego esse. Ele não deixou nenhum outro por aqui que eu pudesse considerar. Então quando eu traço daqui, 38.2 é aqui em cima. Então eu até posso deixar minha região aqui. Não, não vou deixar não. Quer saber? Eu vou trazê-la para o que seria o 38.2 oficial, que seria esse suporte aqui, ó, tá? Vou trazer essa minha região para cá e só vou operar se ele voltar para essa região. Isso quer dizer que, se ele chegar por aqui e der um sinal, eu acho muito fraco para pensar em continuação da queda. Eu acho que ele tem chance de fazer uma retração melhor, tá? E buscar pelo menos o 38.2 Fibonacci GBP-LD. GBP-NZD está numa estrutura de queda, possibilidade de retorno para a região de 1,9625 e ali deixar um sinal de queda. Aqui eu consigo pegar níveis melhores de Fibonacci, tá? E aqui eu consigo ver que nessa região dele, onde eu tracei aqui, ó, tá praticamente colado em 38.2. Se ele subir mais, eu posso pegar essa aqui, que é entre 50 e 61.8. Então fica ligado aí no GBP-NZD que está com estrutura de queda boa, níveis claros no seu caminho. GBP-CAD, deixa eu ver, é isso mesmo. GBP-CAD agora, deixa eu limpar esse gráfico. Eu fiz umas projeções aqui. Tendência de queda, o preço, ele alcançou, veja só, o melhor ponto para procurar uma oportunidade de venda seria aqui. Suporte, resistência e o preço voltar para cá. Só que ele deixou um padrão muito bonito que eu estava analisando com o pessoal lá nos grupos. Nessa região que foi suporte claro. Suporte claríssimo. Deixa eu ver mais no passado. Foi mais recente mesmo. E aqui o que é que ele fez? Fez um movimento de queda um pouco singelo, mas dá para ver um movimento de queda. E na retração ele encostou nessa região, fazendo um sinal muito bonito de falso rompimento de side bar. A barra mãe seria essa, tá? Essa aqui que eu estou traçando e a barra filha essa menorzinha. Deixa eu botar uma corzinha verde. E o que é que o preço fez? O preço inicialmente fez que ia romper aqui. Só que depois de 1 dia, 2 dias, 3 dias, ele voltou para dentro da consolidação. False break de inside bar confirmada. As chances aqui cair são boas. E o que é que eu acho bom disso aqui é que ele não está num nível impeditivo de suporte. Tipo, se ele tem boas chances de cair, e onde o preço pode ser segurado é aqui, ó. Suporte claro e forte. Então ele tem uma boa chance de buscar pelo menos esse suporte. Só que, como eu tenho falado bastante, a projeção dele é essa é a pernada. Então essa projeção ela pode vir para cá e vir buscar lá embaixo. Tem também uma projeção menorzinha, né, que seria o caso de pegar essa projeção aqui, ó. E vamos ver até onde ele poderia ir, ó. Se eu pegar essa projeçãozinha daqui a partir desse ponto, opa, veja como ele tem chance de ir buscar esse fundo aqui. Olha que bonito como seria o price action. Tá? Se ele vir buscar esse fundo, você vai entender que ele teve essa impulsão, essa retração e essa impulsão novamente, vindo buscar ao menos esse ponto. E aqui, ó, dá para quem opera, né, esse padrão. Um stopzinho aí de uns 150 pips, dá para pegar aí quase 2 para 1. Isso se ele vier só até o suporte, se ele continuar caindo. Como as projeções indicam, dá para sair com bom lucro. GBP-CHF, olha só o que ele fez, um falso rompimento de inside bar, junto com um pin bar muito bonito, só não teve uma região muito boa, apesar de que tinha essa região aqui, não era das melhores não, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Ele meio que estava ruim para pensar que esse sinal seria tão provável quanto ele acabou se mostrando que foi. Tá? Só que eu não vou olhar isso aqui e dizer, perdi a oportunidade que ele fez o meu pin bar. Não estava nos meus critérios, eu não operei tudo de boa. Mas isso mostra a força do sinal. Barra mãe, barra filha, fez um falso rompimento, o negócio já está caindo bastante. Uma entrada na mínima desse pin bar com um stop lá atrás, de 115 pips, já estaria pegando aí mais do que 2 para 1. Então, isso aqui é só mostrando para vocês alguns padrões que acontecem sempre. GBP-JPY está fazendo o rompimento da inside bar a favor da tendência. Apesar de não ser um falso rompimento, que é o que eu realmente gosto de analiso, já que muitos rompimentos são falsos, né? Existem rompimentos verdadeiros. Suporte, rompimento. Tá? Suporte, rompimento. Resistência, segurou. Aqui, resistência, rompeu, mas decidiu voltar. Não chegou a ser um falso rompimento. Mas muitos são falsos rompimentos. Existe muito falso rompimento. Então, isso aqui é um rompimento de fato. Eu creio que o GBP-JPY tem chance de buscar ao menos esse suporte e depois esse outro fundo aqui, já que o movimento maior e mais forte dele é de queda, fica ligado nesse sentido. Ao DNZD. Ao DNZD, estrutura de alta, preço tocou no suporte, fez um engolfo maravilhoso, bonitíssimo, e deixou uma inside bar no meio do caminho. Se ele fizer um falso rompimento, ou até um rompimento, né, para quem opera, dessa resistência da barra mãe, ele tem chance de buscar pelo menos essa região de resistência do AUD-NZD. E o AUD-CAD está longe do melhor ponto para procurar oportunidade de compra. Eu estou aguardando. AUD-CHF, ele está bem consolidado, com inside bar e tudo.
tá meio complicado de você achar um bom ponto aqui. Então recomendo também aguardar, embora ele tenha feito um falso rompimento dessa inside bar já a favor do movimento de alta. O DJPY, me perdoe se eu estou falando um pouco rápido nesse final, porque para que o vídeo não fique longo e eu possa cobrir o máximo de pares possíveis, tá? Os mais importantes eu já fiz uma belíssima análise, por exemplo, como o USD-CAD, que se você pulou o vídeo para o meio, volta lá para o início, tem uma análise muito boa do USD-CAD, onde eu explico bastante coisa interessante, faço projeções, é bem legal. Volta lá. E o AUDJPY também também está na estrutura de alta, tocou no suporte, deixou um falso rompimento da inside bar, eu creio que ele tem chance de buscar ao menos 76.500. NZD-CAD também está mega consolidado em cima, melhor aguardar ele chegar no suporte para pensar em alguma coisa. NZD-CHF, ele está mais para venda, já que ele tem uma queda aqui, chegou a deixar engolfo, caiu, está lateralizado, eu creio que ele tem boas chances de buscar esse suporte. Aqui eu vou procurar sinal de alta. NZD-JPY, mesma coisa, correlato, só que ele já está mais próximo do nível de suporte. Ele só dá uma caidinha, que eu já procuro oportunidades de alta por ali. O CAD-CHF, isso aqui é até uma operação que eu estou, essas linhas são só os meus valores, ó. Barra mãe, barra filha, falso rompimento da máxima da barra mãe e queda do preço, tá? Eu tenho alguns limites de saída aqui e aqui, como eu sempre comento, mas aqui não é recomendação para você operar, tá? Eu vejo um ombro, cabeça, ombro aqui singelo, ombro, cabeça, ombro, após uma estruturazinha de alta, porque eu chamo de estruturazinha porque aqui no diário está prevalecendo a queda. Então, apesar dele ter feito aqui certos... Até recebi essa pergunta, achei interessante. Enéas, por que você está acreditando mais na queda do CAD-CHF do que na alta, se ele está fazendo topos mais altos e fundos mais altos? Eu dei uma explicada para ele, que tem um vídeo que eu falo sobre como verificar uma possível inversão de tendência. Tá? Depois que o preço cai muito, ou depois que o preço cai, né? Não tem esse negócio de muito. Depois que ele cai muito, eu procuro somente considerar uma inversão se os movimentos de altas que ele fizer forem significativos, ou seja, romperem níveis de suporte e resistência importante. Nesse caso, eu precisaria de uma resistência que virasse suporte, precisaria de um suporte significativo aqui que me desse base para acreditar numa inversão, e com isso, se ele fizesse esse padrão, eu passaria a procurar oportunidades de alta a favor da nova tendência. E o que é que está fazendo nesse caso? Nesse caso, ele, apesar de estar vencendo resistências, ele não consegue se sustentar acima, como se ele fizesse isso aqui, ó. Ele faz uma resistência, né, depois de uma queda significativa, ele monta uma resistência e na hora que ele rompe ela, rompeu a resistência, quando vem testar ela como suporte, ele não segura, o suporte não segura, ele vai mais abaixo. Tá? E aí depois ele faz isso de novo, e aí você pensa, agora vai, vamos ver se ele segura. E ele não segura, ele volta mais abaixo, volta mais abaixo. Então ele não consegue se sustentar acima dos níveis. Então o que é que você pode olhar para isso aqui e pensar? É um canal de alta. Então aqui a gente tem um belíssimo canal de alta, só que dentro de um contexto de queda. Então isso aqui é nada mais nada menos que uma retração e a probabilidade maior é ele romper o fundo e continuar caindo. Embora, claro, tudo pode acontecer, não deixo de falar isso e você não deve deixar de pensar isso. Ele pode simplesmente aqui dar a doida no pai e ele continuar subindo. E se ele fizer isso, o que é que eu, Enéas, vou fazer? Eu tenho meu stop. Eu sei onde vou sair se der tudo errado, tá? Então você tem que ter esse gerenciamento também, de saber onde sair se der tudo errado. O CAD-JPY desconfigurou esse inside bar aqui, tá voltando a testar o suporte, e se ele deixar um sinal de alta aqui vai ser bem interessante. CHF-JPY também está com estrutura de alta válida, superou a estrutura de queda, estava com essa estrutura de queda, e montou uma estrutura que superou a de queda. Então nesse ponto que foi resistência aqui, eu já estou de olho no suporte, ele tem condições de continuar subindo. E a projeção dele é muito boa. A projeção dele, se ele subir tudo isso aqui lá para cima, deixa eu tirar um pouco o zoom só para verificar, botar no semanal, eu posso trazer essa projeção para cá, se ele decidir subir daqui, e olha que lindo seria o Price Action se ele vier buscar essa região máxima lá. Ó. Se ele vier buscar a projeção dele toda, ele vai vai tocar num topo histórico muito bom. Topo histórico de uns 3 anos atrás aí. Tá? Então, as projeções são boas. Claro, ele tem empecilhos fortes pelo caminho, ele tem uma dureza aí para romper o CHF-JPY, que é essa região daqui, ó. Resistência tripla, quádrupla no diário, ó. 1, 2, 3, 4. Isso é o semanal, mas no diário fica mais visível. E essa mesma região foi resistência aqui. Ou seja, é um baita nível para ele tentar romper. Pode ser que ele suba mais e quando encoste lá, ele dê mais uma retraída. Vamos ver no diário, ó. É essa região daqui que vocês estão vendo, tá? Pode ser que ele venha buscar essa região e depois dê uma retraída, se quiser romper depois. Tá? Isso aqui é comum de acontecer em tendência. E o ouro? Vamos dar uma olhada no ouro. O ouro a gente vê que ele está em alta. Pessoal, sabe quantos anos eu escuto as pessoas falando o seguinte?
Enéas, eu estou desesperado. E eu pergunto por quê? Porque eu estou vendido, vamos supor, né, no ouro, e o negócio não para de subir. Nessa alta que o ouro teve aqui, ó, deixa eu mostrar para você quanto tempo já dura, tá? Eu lembro que eu acompanho o ouro bem de desde o final de 2017, início de 2018, tá? Foi quando mais ou menos eu voltei a olhar diariamente o mercado. Desde esse ponto aqui eu olho, eu peguei, não vou dizer que eu peguei vendido, mas assim, eu acompanhei toda essa queda, tive alguns lucros por aqui, tá? E depois, quando ele aparentava, olha só, suporte, lindo, né? Resistência com pin-bar. Eu lembro que apesar de ter tido lucros por aqui, para ter operações lucrativas aqui na queda, teve um momento que ele deu o meu sinal e, em vez de cair, subiu. E eu fui estopado. Então, nesse momento que ele inverte, que ele tem o fundo forte, olha aquilo que eu falei, ó. Ele rompe essa resistência, tentou se segurar aqui acima dela, voltou abaixo. Voltou acima, segurou, subiu. Pronto. Aqui eu pensei, olha, suporte forte, resistência que virou outro suporte, a partir daqui eu vou procurar sinais de compra. E o negócio começou a subir, tá? Então eu comecei a ver muita gente preocupada. Na verdade, eu ouvi muito relato de gente preocupada aqui. Porque depois desse ponto, lembra aquela questão que eu falei de inversão, suporte e resistência? Aqui eu já estava considerando alta, ok? Beleza, está em alta. O negócio cai, faz um fundo, rompe, mas não consegue se manter abaixo dele. Volta para cima. Rompe, volta para cima. Então muita gente acreditou que isso aqui já seria inversão. E eu continuava falando, pessoal, a estrutura aqui é alta. Apesar de eu não vou ser, como é que diz? Eu cheguei a ver uma possibilidade de queda nessa inversão aqui, eu estou lembrando agora, tá? Ele chegou a dar, inclusive até tive um lucro, se eu não me engano, foi por aqui. Mas oficialmente, principalmente depois que ele voltou acima, eu disse, ó, acabou queda aqui, agora a estrutura de alta está consolidada. Eu vi pessoas aí vendendo assim, ó, vendendo por aqui na resistência, resistência. Eu vi pessoas vendendo tudo aqui, acreditando que ele iria cair mais. Só que o negócio estava em alta, tá? O negócio estava em bastante alta. E o pessoal não usa stop, tem muita gente que não usa stop, acreditando que o negócio um dia vai cair. E aí, mesmo que eu opere com lote baixo, olha o que o ouro fez, ó. Até hoje ele não voltou mais, depois que o pessoal que eu vi desesperado, ó. Isso foi o quê? Há um ano, o preço do ouro já subiu, depois que eu vejo o pessoal desesperado, ó. 44 mil pontos, 4.400 pips. Isso é muita coisa para um cara segurar a negativa esperando ele voltar. Então, pessoal, não acreditem. Parem de pensar assim. Parem. Se vocês querem ser trades consistentes e bem-sucedidos, parem de pensar no seguinte argumento. E eu vou anotar aqui, tá? Quando você ouvir alguém falando isso, ó, deixa eu botar entre aspas, tá? Porque é só uma situação. Quando você vê alguém falando isso aqui, não acredite que o preço já subiu demais ou o preço já caiu demais. Existe até um termo, né, que é sobrecomprado e sobrevendido. Não acredite que isso aqui é sinal. Isso aqui, vou vender porque já subiu demais. Concentre-se nisso aqui, ó. Se o negócio subiu, e principalmente se foi demais, até porque não é demais, né? Se subiu, cara, isso aqui é para você acreditar que ele está em tendência de alta, tá? Então, quando você olhar um negócio desse, não vai ficar procurando oportunidade de venda. Porque se você ficar procurando oportunidade de venda num negócio que está subindo, você está indo contra a tendência, cara. Tá indo contra a tendência, não faz essa borrada com a tua conta. Procura oportunidades pela tua estratégia a favor da tendência. Então eu tô cheio de relatos de gente desesperada porque o negócio está subindo e não para. E aí, se você vê alguém falando isso, vou vender porque o preço já subiu demais. Se essa pessoa falar isso aqui, aí você corre dela. Corre dela como... foge. Fica longe de uma pessoa que disser isso. Pera aí, acabou ficando muito longe. Aqui, ó. Não vou colocar stop para poder pegar a queda quando ocorrer. Sabe outra coisa que esse pessoal que não sabe operar fala? Olha só. Não vou pôr stop, pois a corretora pode stopar e depois o preço cair. Isso eu escuto demais de pessoa que não sabe operar, pessoa que já está há anos no mercado e acredita nessa lenda, nessa fábula ainda, de que não vou pôr stop porque a corretora pode stopar e depois o preço cair, acreditando que tem um complô de corretoras para te tirar. Não é um complô de corretoras, o mercado é assim. O mercado é feito para te stopar e te tirar e depois seguir na direção que você imaginava. Mas não é por isso que você não vai colocar stop. É por isso que você vai saber onde colocar o stop.
tá? Me perdoe a força da expressão. Mas é isso que você tem que saber. Onde colocar o stop. E não faça isso contra a tendência, pelo amor de Deus. Fica firme, opera a favor da tendência. Ah, Inés, não quer dizer que eu vou comprar o ouro, não já subiu demais? Primeiro, não pense que já subiu demais. Segundo, não é porque o negócio está em tendência que você vai comprar em qualquer lugar. Não é assim. Você tem que escolher os pontos mais adequados. Que pontos são esses? Se o negócio está subindo, você procura uma coisa chamada suporte. Se você não sabe o que é, tem curso gratuito para isso. Tá? Tem uma coisa chamada suporte. Suporte é um fundo onde o preço, quando encosta, ele tende, nunca é certeza, ele tende a bater e voltar. Então, se, por exemplo, o preço volta para esse suporte aqui, que foi resistência, suporte, ele tende a voltar em alta. E por que ele tende a voltar em alta com mais probabilidade? No longo prazo, nunca numa única operação. Porque a porcaria da tendência é de alta. Tá ok? Ficou firme aí na mente de vocês? Então, vão com essa lição para o resto de suas vidas, principalmente essa semana agora que está começando. Fiquem ligados, o ouro tem tendência de alta. Ah, Inés, é para eu comprar? Não, não compre ouro. Tá? Estou dizendo também para você não comprar, eu estou dizendo, não faça nada que não esteja planejado. E o seu planejamento só vai ser bom se você seguir perspectivas de tendência, suporte e resistência e tiver um sinal claro na sua estratégia. Se você, na sua estratégia, tiver esses parâmetros e segui-los disciplinadamente, com bom gerenciamento de risco, você tem muita chance de ter sucesso. Então, eu vou comprar ouro porque era para comprar. Você está mentindo, está botando palavra na minha boca. Estou dizendo para você comprar. Estou dizendo que perspectivas de compra aqui são melhores dependendo do ponto que a pessoa buscar. Esse ponto são em suporte e resistência. Eu, Enéas, não estou dizendo para você fazer isso, tem um nível aqui de suporte que eu estou de olho, que é o 1700, né, um número redondo aqui. Se ele voltar para cá e deixar um sinal, beleza para mim, tá? Agora, você que está vendo essa tendência de alta, procura um bom nível de suporte. Pode ser o mesmo que eu, se você quiser usar ele. Sim, ótimo, é a sua estratégia, é a sua decisão. Eu te mostro os pontos mais importantes que eu vejo. Aí cabe a você decidir considerá-los ou não, tá certo? Fica sempre usando a sua estratégia e o seu gerenciamento de risco. Esse vídeo ficou muito longo, eu vou parar por aqui. Mas se você quiser mais análises, se inscreve no canal e vai fuçando aí que tem muitas análises anteriores, muitas videoaulas gratuitas, muito conhecimento interessante. Tá? Eu uso a corretora FX Time, ela é muito boa para conta Centi e diversos outros tipos de conta. Tem link na descrição, tem vídeo ensinando como você abre conta. E antes de você descer aí, o que é que eu peço para você? Né? Além do like e da inscrição, deixa um comentário ali embaixo, tá? Se você gostou dessa análise. Se você gostou dessa análise, diz aí, legal, muito boa, gostei da análise de tal par. Se você sentiu necessidade de alguma coisa, você escreve assim, Enéas, analisa aí tal par para mim, o par XY. Mesmo que seja um exótico, tá? Na próxima análise, quem sabe eu não faço uma análise mais minuciosa de um par que você queira, de um ativo que você queira. Beleza? E deixa o like, compartilha, fica na paz, que Deus abençoe vocês, tenham uma ótima semana, um forte abraço, fique com Deus, até a próxima.